Agora, ainda bem, que algumas entidades não concordaram. É sinal de que, e uma das que não concordaram é uma entidade importante, porque o governo vive falando em nome dessas pessoas. E essas pessoas deixam claro que o governo não fala por elas. O que aconteceu, Bob? Entidades do agro, Reinaldo, agronegócio, agroindústria, divulgaram hoje uma nota, um manifesto em defesa da democracia. Texto cobra a postura das lideranças brasileiras, que devem se mostrar à altura do Brasil, e critica a politização ou partidarização nociva, que tem potencial para agravar os problemas enfrentados pelo país. Assinam esse texto entidades como a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, a IBAR, a Indústria Brasileira de Árvores, a Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, entre outros. Eu vou ler uns trechinhos aqui desse texto. Em nome de nossos setores, cumprimos o dever de nos juntar a muitas outras vozes responsáveis em chamamento a que nossas lideranças se mostrem à altura do Brasil e de sua história, agora prestes a celebrar o bicentenário da independência. Num outro trecho, elas cobram respeito ao Estado Democrático de Direito. Diz o seguinte: a Constituição de 88 definiu o Estado Democrático de Direito no âmbito do qual escolhemos viver e construir o Brasil com que sonhamos. Mais de 3 décadas de trajetória democrática, não sem percalços ou frustrações, porém também repleta de conquistas e avanços dos quais podemos nos orgulhar. Mais de 3 décadas de liberdade e pluralismo, com alternância de poder em eleições legítimas e frequentes. Tá aí. Isso é ter coragem. Não está ofendendo ninguém. Está defendendo a Constituição. E aí, a Associação Brasileira do Agronegócio, os grandes do agronegócio estão aí. Essa ideia, eu insisto, o governo Bolsonaro conseguiu confundir madeireiro picareta, grileiro, vagabundo, que quer sair com um fuzil nas costas. Conseguiu confundir isso com agronegócio. Não é. Não é. O agronegócio, que precisa de certificação, inclusive fora do país, para poder vender os produtos, essas pessoas estão defendendo a democracia. Não é gente que aplaude presidente quando transforma viola em fuzil. Isso é outra coisa. Parabéns a essas entidades. Parabéns a essas entidades por terem feito a coisa certa. Esse é o agronegócio de verdade, não é pistoleiro. Não é pistoleiro. Pistoleiro quer incentivar a confusão no dia 7 de setembro. Grileiro, vagabundo. Centrais sindicais. O manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo não saiu, mas saiu esse das centrais sindicais, muito mais crítico ao governo Bolsonaro. Elas afirmam que os empresários pegaram leve com o presidente da República e que é injusto dividir a responsabilidade pela crise no país entre os 3 poderes. Segundo os sindicalistas, o único culpado é Jair Bolsonaro. Assinam o texto CUT, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical, Central dos Sindicatos Brasileiros, Conlutas, Pública e Intersindical. O Manifesto das Centrais diz que o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis da história e que o presidente alimenta o caos político e utiliza para atacar os direitos trabalhistas. Eu vou ler um trechinho. Ninguém aguenta mais. Vivemos no limiar de uma grave crise institucional. A aparente inabilidade política instalada no Planalto, que acirra a desarmonia entre os poderes da República, esconde um comportamento que visa justificar saídas não constitucionais e golpistas. Quem mais sofre com essa situação dramática é o povo trabalhador, cada vez mais empobrecido e excluído e cada vez mais dependente de programas sociais que contraditoriamente encolhem. Olha, evidentemente essa é uma pegada, esse é um viés das centrais sindicais. Claro, eu até observei já no meu blog hoje, num texto que eu escrevi, Vólio Bene, Bob,
que não deixa de ser engraçado que se tenha que fazer um manifesto para defender a independência dos poderes. Porque você está fazendo um manifesto para defender a democracia. Olha, vou fazer um manifesto para defender a Constituição. Sim, tem algo de ridículo nisso, mas se tornou necessário. Fazer o quê? Né? Agora, é claro que as entidades têm razão nesse sentido, no sentido de que o único que agride as instituições é o presidente Jair Bolsonaro. Quem mais agride? O Supremo? O Congresso? Você pode não gostar de coisas que o Congresso faz. Você pode não gostar do orçamento secreto, como eu não gosto, acho absurdo. Agora, isso não é agredir a instituição. Isso não é botar a democracia em risco. Veja, nós estamos falando de coisa de um outro patamar. Né? Tá, ia sair uma coisa ali, meia-noite, mas nem isso saiu. Até com isso o governo se incomodou. Que é um pouco aquilo que é Bolsonaro. Por que ele foi se livrando de um monte de assessores? Qualquer pessoa que tivesse um mínimo de independência intelectual foi varrida, foi banida do círculo dele. Porque só tem um caminho à sujeição. É só isso que ele entende. Ele não fala, até quando ele vai indicar alguém para o Supremo, o tal do André Mendonça, ele não disse que o André Mendonça prometeu que ia fazer uma oração toda semana e que ia almoçar com ele uma vez por semana? Ele não entende que possa haver independência dos poderes.